Fala galera, tudo bem com vocês? Enfim, nós chegamos a 500 inscritos. Como eu tinha prometido, no vídeo da Netflix, se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você. Naquele vídeo da Netflix, eu fiz um desafio com vocês. Se a gente alcançasse 500 inscritos aqui no canal, eu ia ensinar para vocês como vocês poderiam replicar aquele projeto aí na conta de vocês. Então, a gente chegou a 500 inscritos e agora chegou a hora de eu cumprir a minha parte do desafio. Vamos lá? Bom, vamos lá. Eu já estou com o meu projeto aberto aqui, tá? E vocês já podem notar que eu fiz esse projeto e a gente vai seguir com esse projeto dentro do editor Wix Studio, que é o novo editor da Wix. Então vamos lá. Já meio que pré-configurei e olha, fica super tranquilo porque todo o material que a gente utilizar aqui em cada aula eu vou deixar na descrição justamente para que vocês consigam replicar esse projeto. Depois você personalize, customize ou retire coisas legais do que a gente vai fazer aqui e coloque no seu projeto, beleza? Eu já coloquei um código CSS aqui, o código CSS, tá? Então eu já coloquei alguns códigos aqui que a gente vai utilizar durante o processo do projeto, a criação do projeto. E também já deixei aqui um código já para setar todo o background das nossas páginas em preto, tá? Para eu não ter que ficar lá configurando todas essas páginas, tá? Já deixei para ele fazer isso automático e, como eu falei, o código vai estar aí na descrição, fica tranquilo. Naquela página dos perfis eu não tenho um menu, tá? Eu não tenho um menu, então eu vou tirar essa seção aqui superior já de cima, essa seção master aqui, que seria global no Wix clássico, tá? Vou adicionar aqui um container. Nesse container aqui, eu estou desativando basicamente todas as vezes que tem esse dimensionar propriedades, tá? Porque ele está me atrapalhando um pouquinho em algumas ocasiões. Então vocês vão ver que sempre eu vou estar desativando ele aí, tá? Me incomoda um pouquinho. Aqui no Wix Studio a gente também tem essas opções de configurar os tamanhos dos elementos, tá? Eu não curti muito esse comportamento responsivo aqui, tá? Então ele me confunde um pouco, Eu gostava mais de como era o editor X e eles habilitaram uma opção que faz com que fique como estava no editor X, tá? E para isso é só vir aqui, ó, no logo aqui do Wix Studio. Vim aqui em visualização, preferências de dimensionamento e sempre mostrar avançado. E aí beleza, ele vai ficar igualzinho o editor X aqui, ó. E aí tá tranquilo, tá? Então aqui eu vou deixar 100% na largura e vou deixar aqui uma largura máxima, limitando aqui em 980 pixels, tá? Ele vai ficar dessa forma. A seção, que é a única seção que a gente vai ter nesta página, eu vou deixar aqui o mínimo dela em 100 VH, tá? Que esse 100 VH aqui, ele vai ficar sempre do tamanho da tela que a gente está visualizando. Não importa se é um mobile ou se é desktop, ele vai sempre se adaptar ao tamanho da tela exato, tá? E é o tamanho mínimo, Então, tranquilo. Nesse container, eu vou deixar ele centralizado no meio, tá? Então, clicando nessas duas opções aqui, ele já deixa centralizadinho no meio. Vou tirar esse background que a gente não vai usar. E vou colocar uma altura aqui somente temporário, tá? De 500 pixels para a gente ter mais espaço para trabalhar aqui no meio. Como eu posso até acessar aqui Netflix, Eu tenho só quem está assistindo, uma lista aqui com as imagens dos perfis e o botão gerenciar perfis aqui na parte de baixo. Então vou repetir isso, tá? Vou trazer aqui tudo que eu preciso já para criar aquela página. Vou trazer o título, colocar ele aqui em branco. Vou trazer um repetidor que vai construir aquela lista com os perfis. Vou trazer aqui um botão na parte de baixo. Vou trazer um botão já com o ícone, tá? Mesmo que aquele botão não tenha ícone, vou trazer um já com o ícone. Porque se eu configuro o layout desse botão com o ícone, eu posso tirar somente o ícone dele depois e aproveitar o layout para criar outros botões depois, Então fica muito mais fácil. No repetidor tem aquele dimensionar propriedades, então vou tirar aqui tanto do repetidor quanto do item. Vou selecionar os três, segurando o Shift, e vou empilhar, tá? Empilhar, ele vai meio que agrupar esses três itens aqui. Vou centralizar eles aqui no meio, ó, e vou colocar 100% de largura. Aqui embaixo, quando eu faço o empilhamento, ele me dá essas opções aqui de layout,
e umas opções de alinhar os itens que está dentro do empilhamento. Tá? Então fica mais fácil para a gente organizar algumas coisas usando o empilhamento. Tá? Vou clicar aqui em centralizar, que ele já vai centralizar tudo, né? Todos os textos e tudo mais. Porém aqui no texto, né, ele não está com a largura 100%. Eu sempre gosto de deixar 100%. Tá? Então eu vou deixar aqui, ó, 100%. Tá? O botão, eu posso deixar aqui uns 240 pixels. Tamanho 56. Tá? Que eu acho que vai ficar um pouquinho parecido com o que está lá. No botão que está lá, a gente tem um texto em cinza, né, clarinho, com uma borda. Então, vou colocar aqui uma borda de 1 pixel, um cinzinho aqui. Ele não tem bordas arredondadas, então vou tirar aqui as bordas arredondadas. No texto, eu vou deixar a fonte Montserrat mesmo. A Netflix tem uma própria fonte dela, mas não dá pra gente copiar, né? Então, vou deixar essa Montserrat. Pode ser que fique um pouquinho diferente. Vou desabilitar o ícone. E deixa eu mudar o texto desse botão aqui para gerenciar perfis. Ó, a fonte é bem maior. Vou colocar aqui uma fonte 18. Um pouquinho mais grossa também. Beleza? Vou colocar aqui também o mesmo cinza da borda. E show, tá? Tá bem legalzinho aqui, bem parecido, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica branco, então é bem simples da gente fazer isso, tá? Vou selecionar o botão, vou vir aqui em estado do botão, interativo. Primeiramente, vou deixar normal, só para apagar os outros estados que tem no botão já pré-configurado, né, pela Wix. Eu vou selecionar os dois aqui, ó, clicando nessa setinha aqui, selecionando os dois e remover, tá? E ele vai apagar tudo que tem lá, ele vai copiar o que estava no normal. Clicando em interativo, eu só vou vir aqui mudar a cor do botão para branco, do texto, né, para branco. E das bordas para branco também. Aqui, ó, quem está assistindo, vou mudar aqui o texto aqui de cima. Fechou, tá? No item eu não tenho um background, tá? Não tenho um background. E no item aqui eu vou ter a imagem e o nome da pessoa, tá? Então eu vou vir aqui, vou arrastar uma imagem e vou arrastar um texto também, um parágrafo, para criar aquele nome da pessoa ali. O nome da pessoa também é um pouquinho bem grande até, né? Bem parecido aqui com o texto do botão, então eu vou copiar a mesma configuração ali do texto do botão, que no caso era tamanho 18, a Montserrat regular, vamos caçar ela aqui, e a cor cinza, tá? Vou colocar aqui só nome da pessoa. Esse texto claramente ele é centralizado. Vou selecionar junto com a imagem aqui e vou dar um empilhar. Vou alinhar aqui à esquerda e no topo também. Vou colocar ele 100% de largura, para ele pegar toda a largura do item. E esse espaçamento aqui, ó, eu vou colocar 24 pixels, tá? Aqui no estúdio ele tem essas dimensões que ela é escalável, tá? E elas me incomodam um pouquinho, vou ser sincero com vocês. Tem alguns momentos que dá para aproveitar muito bem elas, que elas ajudam, mas elas acabam me atrapalhando um pouco mais do que ajudando, tá? Então, sempre que tiver esse PX com esse asterístico aqui, é porque ele está usando essa medida escalável, ou seja, se ele mudar de resolução, esse 24 pixels aqui não será mais 24 pixels, tá? Então, provavelmente, se eu ir para o mobile, ele vai diminuir essa distância que eu deixei do nome da pessoa para a imagem. E eu não quero isso, né? Eu quero ter o poder de configurar essa opção, ou que fosse mais assertivo esse ajuste automático que ele faz, né? E às vezes ele diminui muito essa escala do desktop para o mobile, e aí fica só um espacinho bem pequenininho, tá? Então eu não vou usar para isso. A única forma que eu encontrei de tirar aqui o PX, né, escalável, dessa medida da distância do empilhamento, foi vir aqui em layout mesmo, e aqui você tá vendo, ó, que ele tá usando porcentagem. Aqui ele tá mostrando para mim em pixel. Em pixel, e aqui ele tá mostrando em porcentagem, tá? Que é basicamente o que ele faz, né? Tipo, a medida em pixel escalável, ela meio que usa a porcentagem, né?
Então aqui eu não quero porcentagem, eu quero pixels mesmo. Então mudando aqui para cá ele já vai mudar, ó, pixels. Tá vendo que ele já alterou ali, ó. Em vez de 24 tá 8, né? Tipo, não faz sentido nenhum, pelo menos para mim, tá? Então eu vou vir aqui mudar novamente para 24. Vou clicar aqui, ó, nessa opção de alinhar itens para ele esticar o meu texto e a imagem na largura total, ó. Então os dois vai ficar dessa forma aqui. O item meu, que ele tá maior que os elementos que eu tenho aqui dentro dele, tá? Eu tenho que deixar ele do mesmo tamanho. Eu poderia até ver aqui, ó. A gente tem uma imagem bem quadradinha. A gente só tem um espaço aqui e o espaço do texto. Então primeiro eu vou deixar a imagem quadradinha. Vou tirar aqui o dimensionar propriedades da imagem, tá? Vou tirar também o ponto âncora aqui, né? Que eu chamo de âncora. Dessa lateral aqui da imagem para ele liberar para a gente editar aqui a largura dela. E vou deixar 200 pixels de largura e 200 pixels também de altura, tá? Então ela vai ficar desta forma aqui. Eu vou diminuir esse item. Eu preciso que o item fique também com uma largura de 200 pixels, senão vai ficar esse espação feio aqui do lado, né? E aí para isso eu preciso fazer uma configuração aqui no repetidor. Porque como o repetidor está setado aqui com o número, com definir itens por linha, ele vai setar a largura que precisa para ficar somente 3 itens, né? Então eu vou desativar isso aqui. Vou colocar aqui um espaçamento de 24 também. E aqui também, ó. Percebe que eu estou mudando tudo para pixel justamente para ele não usar aquela medida escalável, tá? Então eu coloquei 24 e 24. Vou deixar aqui também no início. Tá? E agora, se eu selecionar o item, ele está me deixando alterar a largura do item, que é o que eu queria. Se eu vim aqui em cima, ó, ele já deixou liberado ali para mim editar. Vou vir aqui, 200 pixels de largura, beleza? E deixa eu deletar esses outros itens aqui, que senão vai ficar esse texto bem feio aqui, vai atrapalhar um pouquinho a gente. E na verdade, uma coisa que eu percebi, os perfis eles começam a ser gerados pelo meio, né? Então, eu não vou deixar aqui nessa parte aqui do repetidor no início, vai ser no centro mesmo, como estava, tá? O texto, ó, a gente vê que tem um bugzinho aqui, ó, tá em 160%, vou voltar para 100%. E aqui o tamanho da altura do meu item, é só eu jogar aqui, ó, mais para cima. E aí ele já vai se adaptar. Percebam, tá? Uma coisa bem interessante aqui, ó. Percebam que eu arrasto e eu posso vir com o tamanho do item um pouco para cima do texto, tá? Ele já vai entender que eu quero que ele fique o mais próximo possível do conteúdo. Então ele não vai cortar o texto, tá? Ele já vai se autoajustar, ó. Perceba? Ele vai se autoajustar. Então é isso que eu quero, tá? Justamente por isso que eu não coloquei nenhuma altura mínima e nenhuma altura máxima aqui no tamanho desse item, tá? Então ele vai se ajustar ao tamanho desse texto, ou seja, se o nome da pessoa aqui aumentar, né? Vamos colocar assim, ó, pá, o item também se ajusta, beleza? É exatamente isso que eu quero, fechou? Percebi aqui também que o nosso fundo não é exatamente preto, tá? Então eu vou vir aqui, ó, dar um inspecionar na página da Netflix e vou copiar a cor aqui de fundo. Ó, é 141414, essa cor aqui. Então, só vou vir aqui no meu código CSS, vou jogar aqui, ó, e ele já vai jogar em todas as páginas que eu criar essa cor aqui de fundo, tá? O nosso botão também ele não precisa ter um background, então eu vou tirar aqui, ó, beleza? Aqui na nossa imagem, a gente vê aqui que tem uma bordinha bem de leve, tá? Uma borda redondinha. Então, eu vou vir aqui em cantos. Vou colocar aqui 4. O que mais que a gente pode notar aqui? Que a gente, quando passa o mouse, o texto aqui do nome fica branco, né? E também apresenta aqui essa borda branca aqui na imagem, tá? Então vamos lá. Para fazer essa interação ao passar o mouse com o item do repetidor, né? Diferente do botão, que já vem aquela opção de status do botão, a gente seleciona o item do repetidor e vem aqui nesse raiozinho. Tá? Isso já tinha lá no editor X, que era as interações over, e aqui no Studio ela veio já com uma potencializada aqui dentro dessa opção, tá?
Eles colocaram também, além de as opções de interagir com o clique e passar no mouse, colocaram também interações com o rolar da página, em loop, e ao entrar na página também, que eram aquelas animações que a gente já tinha normalmente, configurava aqui pelo menu que aparecia, tá? Mas tá bem legal essas opções aqui, porém não é o foco desse vídeo, ainda não vou mostrar isso para vocês. O que importa pra gente agora é a opção de interação ao passar o mouse. Então vou clicar aqui em passar o mouse, vou adicionar ela. Ela apresenta aqui já alguns presets para a gente utilizar, o que é muito interessante. Mas a gente vai dar uma personalizada, né? Como a gente não vai ver o que a gente precisa aqui nessas opções, a gente vai vir aqui em personalizada, criar a animação personalizada, e aí beleza, ele vai aparecer aquele mesmo menu que a gente já tinha visto no Editor X. Vou selecionar o texto, e aqui na cor do texto eu vou colocar branco. E a imagem, tá? Eu vou vir aqui em borda, vou colocar aqui 3 pixels de borda. Eu vou colocar aqui uma borda branca. E a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado. Vou colocar aqui a opacidade 100%. Tá? Vou dar um OK. Vou visualizar aqui agora. Ó, perceba que a minha seção ela ficou exatamente do tamanho da página, tá? Ela não cobriu, ela não ficou daquele jeito que estava, né? Que aqui ela tá curtinha. É só questão do editor mesmo, tá? Vou dar um visualizar aqui. Beleza? Vou passar o mouse, ó. Opa! Legal, hein? Ele deu uma diminuidinha ali na imagem, não é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Que ele não diminui a imagem, mas é algo que, né, tipo, super simples ali, né? Não vai ser totalmente diferente por causa disso, tá? Então, eu achei bem interessante, ó, tanto a imagem aqui, o nosso item do repetidor, quanto o botão de gerenciar perfis estão agindo como o que está na Netflix também, tá? Eu só vejo que aqui tem uma distância bem maior entre os dois, então vamos deixar aqui igualzinho. Vou colocar aqui, ó, clico aqui na opção do espaçamento de empilhar. Aliás, eu vou ajustar essa opção aqui também, ó, que eu esqueci de deixar ela em pixel. Vou colocar ela em 24, mas só nessa daqui eu vou mudar ela aqui para 56. Então, acho que pode ser um pouquinho maior, 72. Beleza. E vou visualizar. Ó, ok. Bem bonitinho mesmo, tá interagindo como a gente precisava. E agora, né, é muito simples, tá? A gente ainda não vai chegar na opção de colocar realmente esses perfis, né? Mas nós precisamos ver se esses elementos que a gente colocou aqui vai interagir, vai ficar com um visual exatamente como a gente precisa que fique lá no final, tá? Então eu vou adicionar aqui uma imagem igual tá aqui, né, no meu perfil. Bom, então deixa eu colocar aqui essa imagem, né? Vou alterar a imagem aqui. Vou colocar essa daqui primeiro, tá? Vem aqui o nome Daiane. Vou adicionar um novo item aqui no repetidor. Vou adicionar vários, né? Por isso que é bom fazer a experimentação, tá? Já vi aqui que ele não ficou como a gente precisava que ficasse lá igualzinho o layout da Netflix, tá? Então aqui ele quebrou. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar aumentar a largura máxima da página, tá? Então eu vou colocar aqui, em vez de 980, vou pular para 1280. E aí, né? Aqui também o empilhamento precisa ficar em 100%. E aí, beleza. Ó, agora sim, ele tá ali. Vou dar um visualizar. Ó. É isso, é a nossa primeira aula aqui ensinando como você pode criar uma Netflix aí na sua conta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e, é claro, né, dá um gostei aqui para eu saber de verdade como está sendo aí a sua percepção sobre esse conteúdo que eu estou construindo para você de acordo com o desafio que a gente propôs. E se inscreve no canal, ativa o sininho, justamente para você não perder todos os vídeos que virá a seguir. Fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo.